que diz assim, Jó capítulo 14, versículo 7. Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Tem algumas passagens que dizem assim, e dará ramos como uma planta nova, como uma planta que surgiu agora na terra. Que o Espírito Santo possa continuar me usando para abençoar a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a história de Jó, ela é mudada no capítulo 42, 28 capítulo para frente, e não aqui. Quando Jó, no capítulo 14, está falando isso, ele estava ainda no deserto, estava passando uma luta terrível. Nós todos conhecemos a história de Jó, eu acredito nisso. Mas Jó aqui, quando ele fala que a árvore tem esperança, uma árvore que é cortada, uma árvore que é destruída, que é destroçada, uma árvore que o tronco é arrancado dela, que a raiz envelhece ou que a raiz seca, ele está falando aqui da exiguidade da vida. Jó, ele se depara falando da exiguidade. Mas o que é a exiguidade da vida? Ele começa a falar sobre a pequenez. Ele estava se sentindo muito pequeno. Exiguidade quer dizer um homem limitado, um homem pequeno. Ele começa a dizer que o homem é como erva, seca-se a erva e cai-se as flores. Ele começa a comparar a sua vida como a nuvem ela aparece e no instante se desfaz. A vida é como vapor de água que aparece, no instante desaparece. A vida passa rápido demais. E aí Jó começa a falar da limitação dele, da pequenez dele, que ele, um homem bem sucedido, financeiramente falando, um homem bem casado, um homem que tinha os seus filhos ao seu redor, a sua mãe, seus pais biológicos, seus irmãos biológicos, a sua fazenda, os seus empregados, um homem que não tinha falta de absolutamente nada, um homem que realmente era temente a Deus, íntegro, reto. Com tudo isso, ele vê a limitação, ele consegue enxergar além, ele vê a pequenez do homem, até porque o sofrimento dele foi muito longo. Até logicamente falando, historicamente falando, o sofrimento de Jó levou uns 10 anos sofrendo, e ele, começa a perceber que com tudo aquilo o homem passa, o homem é erva, o homem é vapor, o homem é como nuvem, o homem é limitado. Ele começa a perceber a limitação do homem, ele começa a perceber Jó, porque Jó, ele era um sheik árabe daquele Oriente, ele vivia no distrito de fazendas, e ele saiu da sua casa e começou a morar fora de casa, porque os vermes começaram a te comer vivo, e ele tinha que ficar num buraco no chão. Ele começou a observar aquele vasto deserto, ele começou a valorizar a areia, ele começou a valorizar os pássaros, ele começou a olhar o cântico dos pássaros, coisa que eu não sei se ele dava tanta atenção no decorrer da sua vida. Ele começou a observar a natureza, o tilintar do balançar do vento nas árvores. Ele começou a prestar a atenção nas árvores, e ele começou a visualizar uma árvore cortada, uma árvore destruída. Ele começou a ver as raízes secas, ele começou a ver as águas, ele começou a ver como é que o cheiro das águas, ele começou a ver a árvore ressuscitar, a árvore crescer. Ele começou a valorizar coisas que ele não valorizava, Tem um filme, irmão, chamado de Náufrago, que é com Tom Hanks, e Tom Hanks ele cai numa ilha deserta, e ele, uma pessoa bem sucedida que trabalha numa empresa multinacional, e de repente ele começa as coisas mais básicas, de abrir uma lata, de escovar um dente, de tomar um banho de água doce, de pentear um cabelo, de se olhar no espelho, de calçar uma sandália, de vestir um casaco, as coisas básicas que nós fazemos dia a dia. Ele não dava tanto valor, e quando ele consegue sair daquela ilha e ele chega em casa, quando ele acende a luz, ele tem um interruptor, a luz acende, ele valoriza. Quando ele pega um copo de água e enche de água, ele valoriza. Quando ele tem uma escova com creme dental, ele valoriza. E às vezes nós passamos pela vida sem dar valor. E aí Salomão, ele diz: quem se lembrará
do dia das pequenas coisas. Hoje às vezes nós nem nos olhamos nos olhos mais, nem escrevemos cartas de amor, nem de bilhete um para o outro, um aperto de mão, um abraço apertado, um tapa nas costas, coisas simples, um servir ao outro, um colocar mesa para o outro, um andar na areia, comer um cachorro quente, comer uma pipoca, sair na rua andando só para conversar, sabe? As coisas eletrônicas têm nos roubado, irmãos, tem roubado o nosso tempo. Nós passamos mais uma vida mecânica, uma vida eletrônica, uma vida mais virtual do que uma vida original, do que uma vida verdadeira. E aí Jó, ele começa a ter esperança, porque ele começou a olhar para a árvore, e a esperança dele veio de uma árvore ruim, de uma árvore morta, de uma árvore destruída. E ele percebeu que ao cheiro das águas a árvore ressuscitaria. Mas, irmãos, Deus, ele ministrando no meu coração hoje pela manhã, estudando aqui, eu digo: Senhor, mas eu aprendi quando eu era menino, quando eu tinha quinta série, eu aprendi que a fórmula química da água é H2O. A água é formada de oxigênio e de hidrogênio. A água, ela é insípida, ela é inodora e ela é incolor. A água, ela é transparente, ela não tem cor. A água, ela é insípida porque ela não, sabe, ela não tem nenhum tipo de sabor. A água, ela é inodora porque ela também não tem cheiro. Ela não cheira nada. Você pode cheirar uma água e ela não cheira absolutamente nada. E como é que Jó, eu não sei se ele estava delirando e dizendo que a água, o cheiro das águas, a árvore brota. Como que a árvore vai brotar ao cheiro de uma água que não tem cheiro? Ela é inodora. Irmãos, eu estou falando aqui que Jó, mesmo sem saber, ele estava parafraseando e querendo dizer que não é que era o cheiro das águas, era ao sussurrar do Espírito Santo nas águas. Ele diz: ao sussurrar a voz melíflua e suave do Espírito Santo nas águas. Esse reflexo do Espírito Santo que bate nas águas e reflete na árvore, aquilo que está morto começa a ressuscitar. Irmãos, você pode observar que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E Jó ainda, no livro de Jó, não tinha um conceito, um pensamento de vida após a morte ou de ressurreição dos mortos. Mas Jó, ele parafraseia, ele diz assim: ao sussurrar do Espírito Santo, até porque no livro do Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo sussurrava, o Espírito Santo falava, o Espírito Santo merarefete, o Espírito Santo chocava sobre a cara, sobre a face das águas, e ela brotava. Me lembro que uma certa feita o Senhor estava dormindo num barco e havia uma tempestade, e ele se levantou e ele falou para as águas, ele sussurrou e o mar te obedeceu. Eu me lembro que uma certa feita também ele fez o mar falar e o mar levou Jonas. Então ele sabia disso, ele não sabia como, ele não tinha conhecimento, mas mesmo sem esse conhecimento, o Espírito Santo já o ministrava na alma e na vida de Jó. Ele não soube colocar as palavras corretas, ele diz ao cheiro das águas, mas não era o cheiro, era a voz, o sussurro do Espírito Santo nas águas. Ele iria brotar novamente. Então Jó, ele começa a dizer assim: olha, a árvore cortada. Está falando aqui de uma mutilação. Aqui não está falando que a árvore foi transferida de um local com raízes e tudo, não. Ele está dizendo que a raiz ficou em um lugar, mas a árvore foi decapitada, ela foi cortada, ela foi mutilada. Ele pegou seu tronco, lançou-se no pó e tirou as suas folhas, tirou as suas flores e tirou seus frutos. Queridos, o tronco é que dá sustentabilidade, a sustentação para os frutos. Aí Jó diz: olha, mesmo que não tenha o tronco, mesmo que não tenha flores, flores fala de primavera, flores fala de colorido, uma vida colorida, uma vida abençoada, uma vida restaurada. Mesmo que não tenha uma vida colorida, uma vida de bênção, mesmo que não tenha flores, mesmo que não tenha folha, folha fala de aparência, folha fala de estética.
mesmo que não tenha folhas, fruto. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos compara como árvore, porque Ele diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos, e nós somos árvore. Uma certa feita Ele curou um cego, e Ele diz: o que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo homens como árvores. Então ele começa a comparar Jó, dizendo assim: olha, mesmo que não tenha sustentação, mesmo que não tenha tronco, que você não esteja em pé, que esteja deitado, que esteja caído, que não tenha folha, que não tenha aparência, que esteja uma aparência destruída, destroçada, que não tenha flores, que não tenha primavera, que não tenha vida boa, que a vida seja uma vida que os cachorros lambem as feridas e as úlceras com a sua boca, que as pessoas que fiquem mendigando o que cai da mesa do rico, mesmo que não tenha frutos, que o fruto nem nasça, o que nasça peco, nasce insosso, nasce sem vida. Ele diz assim: olha, mesmo assim, tudo acabado, ao sussurrar a voz do Espírito Santo de Deus, você pode voltar a frutificar. Você pode voltar a se levantar, você pode se erguer à voz do Espírito Santo, você pode folhar, você pode ter aparência novamente. A Bíblia diz que José estava preso 2 anos no Egito, no calabouço de Faraó, mas a Bíblia diz que um dia Faraó mandou chamar, e a Bíblia diz que José foi se barbear, foi fazer o seu cabelo, foi mexer com a sua aparência. Então Deus é um Deus que fica preocupado com a sua aparência. Deus é um Deus que está preocupado com as suas folhas, como está a sua cara, como está a sua vida, como está a sua família. Que aparência é essa? Diz a Bíblia no livro de João, no capítulo 11, versículo 35, que o Senhor chorou quando viu Lázaro morto. Ele, sabendo que ia curar, que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou. Por quê? Pela aparência. Ele viu a aparência todo enrolado em ataduras, ele viu a aparência de defunto, ele viu a aparência de morto, ele viu a aparência de deitado, ele viu a aparência atrás de uma rocha. E a nossa aparência fala muito, irmãos, porque a aparência infunde respeito coletivo. E ele diz: mesmo sem aparência, mesmo que você esteja caído, mesmo deitado, que o tronco seja arrancado, seja separado, mesmo que tenha havido uma mutilação na sua vida, que você nem fruto dê mais, a voz do Espírito, oh aleluia, a profecia do Espírito, quando o Espírito Santo ele vem pairar sobre você, você volta a se levantar, você volta a enfolhar, você volta a ter aparência, você volta a brilhar, porque a Bíblia diz que nós somos como astro desta terra, nós somos a luz do mundo. Você volta a frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, está aqui na Bíblia. Aí Jó ele vai mais profundo, ele diz: olha, e mesmo que mutilou uma parte, tirou o tronco, tirou as folhas, tirou as flores e tirou os frutos, mas a raiz também envelheceu. E ele diz: olha, mesmo a raiz secando-se, envelhecendo a raiz na terra. Aqui Jó está falando de valores, Jó está falando de caráter, Jó está falando de princípios. Os nossos valores, os nossos princípios, o nosso caráter, mesmo que tenha envelhecido, irmãos, eu não estou aqui falando de modernidade. Hoje você vê muito pouco um filho pedindo a bênção ao pai ou pedindo a bênção à mãe. Hoje você não vê mais os jovens se levantando nos ônibus para dar lugar aos mais velhos. Hoje você não vê as pessoas pedindo por favor, ou dizendo muito obrigado, ou grato, Deus te abençoe, por gentileza. Você não vê mais um culto doméstico, é muito poucos cultos em família. É muito pouco. Hoje as pessoas estão parando ou deixando até de querer se congregar ou de se reunir, dizendo: não, Deus ele se reúne no meu coração, Deus está preocupado com o coração. São valores e princípios. Você não vê mais as pessoas orando pelos alimentos, ou agradecendo a Deus pela alimentação, ou agradecendo pelo vestuário. Irmãos, eu não estou falando de doutrina, ou de religiosidade, ou de religião, ou de dogmas, não é isso não. Eu estou falando de valores, de caráter, de integridade, de princípios, que pode estar sendo envelhecido, pode para muito estar sendo arcaico, não se fala, não se vê mais. Nós estamos nos moldando para agradar a modernidade.
Temos que crescer na graça e no conhecimento, temos que nos modernizar, temos que nos atualizar, mas tem valores e princípios que estão envelhecidos. E a Bíblia diz, Jó, dizendo, olha, mesmo aquilo que está envelhecido, o testamento antigo, ele não é velho. Testamento. O Antigo Testamento é sombra do Novo. A Bíblia é importante, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, é toda ela importante para Deus e para mim e para você. Ele diz, guardai os mandamentos, guardai os estatutos, guardai os juízos, guardai a doutrina e guardai a minha palavra, diz o Senhor. O nome Bíblia, ela só está na capa, você nunca viu e nunca verá dentro da palavra, porque Bíblia é uma coleção de livros. E mesmo que eu e que você envelheça, que o nosso corpo amorteça e envelheça, mesmo que o povo diz, fulano está ficando velho, fulano, se for pastor, jubilou, tem que encostar o pastor, tem que aposentar, já não tem força para pregar, já não tem força para orar, se cansa muito fácil, para andar tem dificuldade, é uma dificuldade, irmãos. Quem tem familiar idoso em casa ou velho em casa sabe o trabalho que dá. Você às vezes não dorme, tem que trocar fralda, tem que trocar roupa, tem que levar para o banheiro, tem para colocar para dormir, tem que dar de comer. Irmãos, é investimento de tempo. Eu me lembro que quando nós tínhamos um cachorro, Lion, que foi um pastor alemão, meu pai me disse uma coisa muito interessante que marcou a minha vida, eu nunca esqueci disso. Que Lion, quando envelheceu, o pastor alemão, a anca dele, os quartos, a parte de trás arreia. O pastor alemão é assim, ele arreia as patas traseiras. E o cachorro urrava de tanta dor, de tanto sofrimento. E aí tinha que se colocar uma fralda no cachorro. E quando chovia, ficava revezando eu, meu pai e minha irmã, Michele, para ver quem trocava a fralda, quem levantava o cachorro, quem levava no veterinário, quem ia para passear, quem levava para dar a vacina do cachorro. E era um trabalho tremendo para o cachorro, era um gasto de dinheiro tremendo, porque veterinário tudo é caro. E meu pai me disse uma coisa interessante, ele disse assim, Jean, quando nós recebemos ele quando era filhote, ele era a alegria da família, brincava e crescia, e nós investíamos nele, levávamos para passear. Quando ele envelheceu agora, vamos dar o mesmo cuidado que dávamos a ele quando era filhote. Vamos investir, vamos abençoar, vamos cuidar até o dia que Deus achar que deve. Então, você começa a perceber Jó dizendo assim, olha, a árvore um dia foi bonita, mas ela hoje envelheceu a raiz. E o Senhor diz, olha, mesmo quando você envelhecer, está aqui, mesmo velho, mesmo envelhecido, mesmo as raízes secam-se na terra. A Bíblia diz, mesmo quando você envelhecer nesta terra, mas ao sussurrar do Espírito Santo, mas a voz do Espírito Santo, você voltará a frutificar. Você voltará a brilhar. Você voltará a se renovar e dará fruto como a planta nova. Dará frutos como o novo, o jovem, o adolescente, o rapaz, o garotão. Dará frutos, nós daremos frutos. A voz do Espírito Santo de Deus está aqui na Bíblia, irmão. Aí o Senhor começa a nos mostrar, que o Jó começa a falar, olha, mesmo que o tronco morra no pó. Quando eu estava estudando isso, eu achei um erro de Jó, tronco morrer no pó, ou tronco voltar para o pó, porque tronco é pó. Quando você quer qualquer pó de serra, você vai na madeiraria ou na madeireira, e você pede o quê? O pó do tronco. Aquilo que sobra, ou seja, o tronco já é pó. É como se Jó estivesse dizendo, olha, irmão, vai subir para cima, ou vai descer para baixo, ou vou já. Sabe? É uma palavra que não faz sentido. Tronco pro pó, ou seja, voltar ao pó. Mesmo que o tronco morrer no pó. Ele está falando do homem. Porque quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu, mas o corpo volta para o pó. O pó que já está falando aqui, o tronco, foi acometido de fungos, de bactérias, de vermes, de coisas que foi danificando ele. Eu me lembro que quando você olha para o pé de coqueiro e você vê aquela coisa branca no pé de coqueiro, aquilo ali é fungos, são bactérias que matam o pé de coqueiro. Então você tem que pegar um punhado de sal grosso e jogar em cima do pé de coqueiro e na raiz dele. Que o sal
grosso vai matar os fungos. Aí o Jó está dizendo que os fungos aqui é os lashon hará da vida. São as palavras nércias, as palavras vãs, as palavras sarprós, as palavras negativas, as palavras que não edificam, as palavras amargas, as palavras insossas, as palavras que abatem, as palavras que matam, as palavras que ferem, as palavras que não edificam. Segundo os rabinos, eles dizem que se eu e você nós nos reunirmos para falar de qualquer coisa e nós não falarmos da palavra de Deus, é lashon hará, é roda de escarnecedores. Toda vez que eu me encontrar com você e você comigo, ou você se encontrar com qualquer pessoa, tem que haver a palavra de Deus. Se não tiver palavra de Deus, é lashon hará, é palavra maldita. O nome de Deus, do Senhor, tem que ser glorificado, tem que permear no nosso meio, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu separei aqui uma passagem que está lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 2, que diz assim: rogo, Paulo dizendo, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo está chamando essa atenção dessas duas mulheres, a Evódia e a Sintique, porque elas serviram no Evangelho com Paulo, mulheres comprometidas com a obra de Deus, mas essas duas mulheres estavam falando mal uma das outras na igreja, e estava comprometendo a saúde da igreja, na igreja de Filipe. Então Paulo chama a atenção, diga a essas mulheres que parem com isso, porque não vão edificar a igreja, vão criar problema. Então Paulo chama a atenção. E Jó, ele diz, olha, mesmo assim, que haja lashon hará, que haja palavras que não edificam, que o tronco morra no pó, que você volte para o pó, mas se a voz do sussurro do Espírito Santo vier sobre você, você voltará a brotar palavras, que vai trazer à memória coisas que te dão esperança. Palavra de fé, palavra de ânimo, palavra de bênçãos e não de maldição, palavra que levanta, palavra que cura, palavra que edifica, palavras que abrem, palavras que restauram, que renovam, que suscita, que amplia, que edificam, que traz sustentabilidade na sua vida. Aí Paulo começa a mudar a linguagem dessas mulheres. A Jó, ele diz, olha, a voz do Espírito Santo na sua vida, esse sussurro do Espírito vai restaurar a sua vida. Eu não sei em que fase ou que estágio da vida você está. Não sei se você está como tronco caído no chão, se você está como uma raiz seca, ou se você está cortado, se você foi afastado, se você não tem mais fruto, se você não tem mais flores, se você não tem mais folha. Mas o que eu quero te dizer nessa noite aqui é que ao sussurro do Espírito Santo você voltará a brilhar. Ao sussurro, o Espírito Santo está falando com você agora, tá ministrando no seu coração, que você vai voltar a se levantar, voltar a edificar. Eu não sei se você já viu essas fotos de paisagem, que você vê aquele coqueiro inclinado assim, deitado, sabe? E as pessoas se sentam, os casais tiram foto para casamento, foto para noivado, enfim, no pôr do sol. Você sabe por que o coqueiro fica deitado? Porque ele cresce, e ele cresce na sombra. E como o coqueiro cresce na sombra, ele vai deitado procurando o sol. E quando ele vê o sol, ele começa a se levantar em direção ao sol de justiça, que é o Senhor. Eu não sei se você está deitado, se você está na sombra, se você nem brilha mais, mas a voz do Espírito Santo falando à sua alma agora, ele vai te levar a um lugar que você vai ver novamente o brilho do sol. Vai vir primavera para você, vai vir brilho do sol de justiça para a sua vida, vai vir frutos 30, 60, a 100 por 1. Você vai voltar a enfolhar, você vai voltar a brilhar, você vai voltar a ser
restaurado, a ser restaurada. Você não nasceu para viver uma vida seca, amarga, vivendo uma vida na sombra, viver uma vida secando, mutilada e mutilada, sem frutificar, somente de palavra. Não! Eu vim aqui nessa noite dizer que você vai voltar a frutificar, a brilhar, você vai se levantar. Não é porque o bispo Jean está dizendo, não, é porque o Espírito Santo separou essa noite, esse momento, para te levantar nele, porque é ele que levanta, é ele que restaura, é ele que edifica. Ele diz, eu levanto reis, eu faço a ferida e eu saro a ferida. Eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que voltará. Eu sou o que sou, diz o Senhor. E é Ele que abre a porta da restauração da sua vida. Ele começa hoje uma novidade de vida para mim, para você e para nossa família, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Que essa palavra morra no seu coração, que você receba de Deus aí, que o Espírito Santo possa encontrar lugar no seu coração. Mesmo se você sinta ou não sinta, a palavra já foi liberada, a palavra profética sobre a sua vida. E eu quero te abençoar. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder aí na sua casa, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, dar a mão à sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no hospital, na clínica, aonde você estiver, se estiver no trânsito, pare o carro no lugar seguro. Eu quero orar por você, quero abençoar, e eu tenho certeza que Deus, ele começa hoje a escrever uma história, sabe, irmão? Ainda há esperança, ainda há esperança. Jó falou isso sofrendo. Jó falou isso, sabe quando? Quando os filhos dele morreram, os 10 filhos morreram. Jó falou isso quando ele saiu da sua casa. Jó falou isso quando ele se afastou da sua esposa. Jó profetizou quando ele perdeu 7.000 ovelhas. Jó falou isso quando ele perdeu os seus camelos, 3.000 camelos, suas 500 juntas de boi, suas 500 ovelhas. Jó falou isso quando ele perdeu as suas finanças. Jó falou isso quando ele perdeu a sua saúde, quando ele estava com câncer de pele, uma furunculose estafilocócica generalizada. Jó falou isso quando ele perdeu seus amigos mais íntimos, quando todos se afastaram. Foi quando ele disse, ainda há esperança, a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando comigo e com você agora, que ainda há esperança. Nós iremos brotar, nós iremos crescer, nós iremos enfolhar, nós iremos brilhar, nós iremos frutificar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a minha casa, a minha vida, minha esposa, minha filha, ao ministério que nós somos pastores, a todos quantos estão debaixo da nossa autoridade, a todos quantos estão ouvindo essa mensagem. Eu quero abençoar você, sua casa, sua família, sua linhagem, sua parentela, seus negócios, a obra ministrar sobre os seus ombros. Quero te abençoar com as bênçãos que estão descritas, meu Pai, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que o Senhor conquistou na cruz para a nossa vida, nós recebemos e tomamos posse. Eu abençoo a sua vida. Eu repreendo o pensamento negativo. Eu repreendo a fala negativa. Eu repreendo o relatório ruim. Eu repreendo a ansiedade, o desespero, o desânimo, o fracasso. Eu repreendo todo e qualquer conceito errado que você aprendeu, ou que você reproduz, ou que você fala, as sementes de morte que você tem falado. Eu quero amaldiçoar essa semente, neutralizá-la pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu neutralizo essas sementes ruins, essa linguagem negativa e ruim, essas palavras de sarprós, esse lachon hará, essa palavra amarga, essa palavra insossa
que não edifica, eu repreendo e eu profetizo sobre a nossa vida, a nossa casa, palavras de bênção. Vai dar certo, a coisa vai fluir, a coisa vai funcionar, a primavera está chegando na nossa vida, nós iremos enfolhar, nós iremos frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. O tronco está crescendo, o tronco está se fortalecendo, o tronco está ampliando no nome de Jesus. Eu nos abençoo no nome de Jesus. Eu abençoo com a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo vitórias do Senhor sobre a nossa casa, bênçãos extraordinárias, milagres extraordinários, milagre de Deus. A tua palavra diz em Gênesis capítulo 12 que o Senhor nos exaltaria sobre as nações. Essa palavra não é mentira, ela é verdadeira. Da tua palavra diz que nós seremos a cabeça e não a cauda, estaremos na frente e não atrás. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apropriamos de tudo que o Senhor tem para nossas vidas, que é direito nosso, é nossa herança, nos apropriando segundo o Espírito Santo fala hoje a nossa vida, no nome de Jesus. E eu convido o Espírito Santo a selar, a ligar no mundo do Espírito e no mundo do homem a nossa vitória, porque hoje, nessa live da terça-feira, começa um tempo diferenciado, um tempo diferente na nossa casa, na nossa vida, um tempo que é o Senhor que faz. Não somos nós que iremos tocar nas tuas orlas, mas é o Senhor que toca na nossa orla, na nossa casa, na nossa vida, no nome do Senhor Jesus. E eu convido o Espírito Santo a selar no mundo do Espírito e no mundo dos homens, para a glória do nome de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Diga amém na sua casa, diga amém para a sua família, fale em voz alta na sua família, amém. Eu tomo posse, eu me aproprio, no nome do Senhor Jesus.